Olá, pessoal! Então, nesse vídeo, a gente vai tentar, brevemente, tá certo? Falar um pouquinho sobre algumas generalizações do movimento harmônico simples que a gente viu até agora. Então, até agora, a gente considerou oscilações livres, por exemplo, de uma mola, sem levar em consideração, por exemplo, forças dissipativas, que dissipam, tá certo? A energia do sistema e, portanto, reduziriam, a gente sabe que na natureza, reduziriam a amplitude do meu movimento. Então, agora a gente quer mencionar, tá certo, um pouquinho sobre oscilações amortecidas e oscilações forçadas, que significa que é o caso, por exemplo, em que uma força é aplicada sobre o meu sistema, mudando então a evolução desse sistema, uma força externa dada. Esse é um tópico que vai um pouquinho além, tá certo, do que a gente vai considerar como o conteúdo básico aqui de oscilações. É só porque é realmente muito interessante, eu acho, apontar alguns efeitos que aparecem nesse contexto, e vocês vão ter a oportunidade de ver esse sistema em outras áreas, em outros cursos. Então aqui realmente esse vai ser um vídeo bem até superficial, só para dar uma ideia do que está envolvido aqui. Bom, gente, então vamos começar com oscilações amortecidas. A gente tem, tá certo, a nossa equação diferencial original para o sistema massa-mola, que é então a segunda derivada da posição vai ser igual a menos ômega ao quadrado x, eu só passei aqui esse termo para o lado esquerdo. E a gente poderia considerar um modelo que introduzisse, então, a dissipação de energia no meu sistema. A gente poderia considerar, por exemplo, a presença de uma força de atrito, a presença de resistência do ar, alguma coisa assim. Então, em geral, essas forças dissipativas, elas vão depender explicitamente da velocidade. Aqui a gente tem um modelo mais simples que tem essa dependência, tá certo? Então, eu acrescentei a essa equação diferencial um termo que depende da velocidade de dx dt. Nota, por exemplo, que a força de resistência do ar, que a gente já viu, ela é proporcional, tá certo? O módulo dela é proporcional à velocidade ao quadrado. Então, isso é um modelo, tá certo? Também bastante razoável para uma força dissipativa que tem essa dependência na velocidade. A força de atrito é mais sutil, né? Porque a força de atrito cinético, a gente viu, né? Ela em módulo é igual a esse coeficiente de atrito cinético vezes a normal, que é constante. Então, a gente poderia pensar, não existe essa dependência, então, na velocidade. Mas, de fato, existe uma dependência na velocidade porque a direção da força de atrito, ela da força de atrito cinético, ela é sempre oposta à direção da velocidade. Então, embora o módulo não dependa, a direção depende. Novamente aqui, só para dar uma ideia do que seria o movimento na presença de amortecimento, na presença de uma força dissipativa, a gente vai usar esse modelo de força dissipativa que não é proporcional à velocidade ao quadrado, o que deixaria a nossa equação diferencial não linear, tá certo? Mais difícil de ser resolvida, mas um termo linear, que também é bastante razoável em certas aproximações, em certos regimes. E eu vou colocar, tá certo? Aqui a gente não vai discutir exatamente como que a gente obtém a solução para esse problema, mas eu já coloquei aqui diretamente qual que é a solução. E aí eu vou deixar para vocês como um trabalho, tá certo? Vocês substituírem a x de t dado por essa expressão na equação acima e verificar que de fato isso é uma solução, tá certo? Então nota que aqui esse fator de amortecimento, esse B que entra aqui, é uma constante, tá certo? Que está relacionada com a força desse amortecimento. Então B pequeno é pouco amortecimento, B grande, bastante amortecimento. E esse amortecimento então altera duas coisas. A primeira coisa é que ele introduz esse termo aqui na frente, tá certo? Essa exponencial de BT sobre 2, que quando B é igual a 0, ela é igual a 1, tá certo? Então ela deixa de existir aqui. Mas quando B é diferente de 0, ela faz com que a minha amplitude efetiva, tá certo, do movimento, ela mude. Então, o cosseno de um ângulo qualquer varia sempre de menos 1 a 1, tá certo? Então, a nossa função, ela não vai variar mais de menos a por causa desse termo exponencial que aparece aqui na frente, ela vai variar de a exponencial de menos b sobre 2 vezes t até menos a exponencial de menos b sobre 2t. É o que a gente está representando em vermelho aqui, tá certo? Então, essas são exponenciais decrescentes. E o que a gente vê, então, é que o movimento vai ser oscilatório, mas a amplitude, então, diminui com o tempo, tá certo? A amplitude, ela está contida dentro desse envelope fornecido por essas duas exponenciais.
Um outro efeito que é interessante também que aparece aqui é que a frequência de oscilação, tá certo, do meu sistema, ela não vai ser dada mais pela frequência pura do movimento sem amortecimento. Então, no caso da mola, a gente teria, por exemplo, que ω² é K sobre M. A frequência aqui, tá certo, que determina o período, ela não vai ser exatamente raiz de K sobre M, mas vai ser esse ω', que leva em consideração tanto a frequência do movimento de oscilação sem amortecimento, quanto essa correção por causa do amortecimento. Então, a gente vê que quando a gente tem amortecimento, isso muda a física aqui do que está acontecendo de duas maneiras. A primeira é que a frequência muda, tá certo? Ela é corrigida por um fator relacionado com o amortecimento. E a segunda, talvez mais importante, assim, mais visível no nosso dia a dia, é que essa amplitude do movimento, ela é, para um amortecimento linear, ela é exponencialmente amortecida. Bom, então esse é um vídeo para ilustrar então o que acontece num sistema oscilatório com dissipação, né, com forças dissipativas, amortecimento. Aqui à direita vocês também vão ver um gráfico em barra, né, que vai conter energia potencial elástica e energia cinética. A energia potencial elástica vai estar em verde, então aqui inicialmente a gente tem essa quantidade de energia potencial elástica e zero para energia cinética. A gente está começando o movimento com um bloquinho com velocidade nula e a molinha maximamente distendida, tá certo? E o que a gente vai ver à medida que o tempo passa é essa diminuição na amplitude do movimento e também a diminuição na energia mecânica do sistema, tá certo? Então essa barra aqui que vai ser que a gente vai estar transformando energia cinética em energia potencial elástica, a totalidade dela vai diminuindo com o tempo à medida que a energia mecânica é dissipada pela força de atrito. Então, isso que a gente tem, tá certo? Coisa importante que a gente vê, então, que a amplitude do movimento, tá certo? Que inicialmente está aqui, né? Ela vai diminuindo com o tempo. E a gente já viu que perdeu bastante da energia mecânica total. A gente tem essa conversão de energia cinética em energia potencial, mas a energia mecânica, então, total, vai sendo dissipada pela força de atrito. Beleza, então essas oscilações amortecidas é bem o que a gente sabe intuitivamente da nossa experiência com sistemas oscilatórios, tá certo? Aqui eu queria dar uma ideia para vocês também sobre oscilações forçadas. Oscilações forçadas é o caso em que a gente não tem só o nosso sistema, digamos, massa-mola, tá certo? Mas a gente tem alguma outra força externa atuando sobre o sistema. Então a gente teria, né, que a nossa força resultante, digamos, na direção x, se a gente pensa no sistema massa-mola, não seria igual só a menos a k vezes x, mas ela teria também alguma força externa, tá certo? Na direção x. Isso aqui, então, seria igual a massa vezes a aceleração, que é a segunda derivada da posição no tempo. E a gente teria, então, uma equação diferencial desse tipo, em que a segunda derivada da posição com relação ao tempo mais ω² vezes x, a gente passando isso para o outro lado, é igual, esse termo aqui seria, então, a minha força externa dividida pela massa. Certo? Nota que eu já estou assumindo aqui uma dependência para a força externa. Isso é só porque a gente não vai, né, tratar aqui do problema geral de oscilações forçadas. Eu só queria comentar de uma coisa que acontece quando essa força externa é periódica, tá certo? Então a gente tem uma força externa periódica. Imagina, por exemplo, que a gente está num balanço e a gente, cada vez que a pessoa, o nosso filho, né, o nosso sobrinho, chega até a gente empurra. A gente está empurrando com uma certa periodicidade, tá certo? Isso acontece em vários sistemas da natureza e dá origem a um fenômeno super interessante, que é o fenômeno de ressonância. Então, a gente também não vai, nesse vídeo, tá certo, encontrar qual que é a solução mais geral dessa equação diferencial. A gente vai encontrar qual é uma solução, tá certo, possível num certo regime, para a gente conversar então sobre esse fenômeno interessante que é o fenômeno de ressonância. Então eu queria convidar vocês a colocar esse ansatz, tá certo, x de t igual a x0 cosseno de ωft nessa expressão. Tá certo? Nota então que a frequência natural do meu sistema, tá certo? Que na mola seria a raiz de K sobre M, tá aqui à esquerda, tá em verde, e a gente tem esse ωf, é a frequência, tá certo? Da força externa. Isso aqui vai determinar qual que é a periodicidade dessa força externa.
Então, se a gente substitui essa expressão para x na equação diferencial, a gente obtém quem é a segunda derivada dessa função, gente? Vai ser igual a menos, tá certo? Menos ômega f ao quadrado vezes o cosseno de ômega f vezes t, tá certo? Essa é a segunda derivada da expressão que a gente tem abaixo. Mais ômega ao quadrado vezes x é igual a x0 vezes cosseno de ômega f vezes t, isso aqui é igual a f0, que multiplica cosseno de ômega f vezes t. Nota que se cosseno de ômega f vezes t é diferente de zero, a gente pode cortar esse termo, e a gente obtém então que x0 vai ser igual a f0 dividido por ômega ao quadrado menos ômega f ao quadrado, tá certo? Então, a gente vê que se a gente determina x0 dessa forma, isso aqui, esse nosso ansatz, é uma solução dessa equação diferencial, que eu aponto para vocês que não é a solução mais geral, mas é suficiente para a gente discutir esse problema de ressonância. Então, isso que a gente tem aqui embaixo, tá certo, gente? É uma solução da nossa equação diferencial com uma força externa que é periódica no tempo. E uma coisa muito interessante acontece, então, quando essa frequência da nossa força periódica, ela tende ou ela se iguala à frequência natural de oscilação do meu corpo. Isso aconteceria no sistema massa-mola se eu aplicasse uma força externa que tem exatamente o mesmo período de oscilação natural da mola, tá certo? 2π vezes raiz de m sobre k. E olha que coisa interessante, gente. Se, então, essa frequência da força externa, ela se aproxima da frequência natural, a gente tem que essa solução, a amplitude dessa solução, tá certo? Ela diverge, tá certo? Então, se a gente fizesse um gráfico, tá certo? Da amplitude, só esse termo que está entre parênteses, em função da minha frequência externa, esse ômega f, à medida que ômega f, tá certo, varia ao redor da frequência natural, aqui eu estou escolhendo a frequência natural como sendo 2 radianos por segundo. O que a gente obteria seria um gráfico como esse, tá certo? Então, se eu tenho uma força externa com uma certa amplitude, à medida que eu aproximo a frequência dela, só muda a frequência, tá certo? A amplitude pode ser pequenininha, só muda a frequência, aproximando então essa frequência da frequência natural de oscilação do meu corpo, a gente vê que a amplitude do movimento, ela tende a divergir com o tempo. Na natureza, isso não divergiria simplesmente porque na natureza qualquer oscilador harmônico também tem um pouco de amortecimento. E o que o amortecimento faz é essencialmente limitar, tá certo, esse comportamento divergente. Então, vamos ver um exemplo, tá certo, bem legal, onde isso acontece. Bom, então esse vídeo, gente, vai mostrar o seguinte. Aqui a gente tem esse objeto, tá certo, que está preso a essas molas. E se a gente puxasse esse objeto um pouquinho para cima ou para baixo, ele ia descrever, então, um movimento oscilatório. Só que, além disso, esse objeto está preso por meio desse gancho a esse pino aqui embaixo, tá certo? E a gente tem um mecanismo que permite que esse pino, então, subdesça. Subdesça fornecendo, então, uma força periódica com a amplitude da força, ela é constante, ela é pequena, mas a frequência da força é variável. Então, aqui a gente vai ter a frequência, tá certo? Dessa nossa força externa, e a gente vai ver o que acontece quando essa frequência se aproxima da frequência natural de oscilação da mola, que nesse caso aqui é da ordem de 3,3 Hz, tá certo? Isso aqui eu acho que é 1 sobre segundo, então isso aqui seria 2 oscilações por segundo. A gente vai ver, confirmar quando o vídeo começar. Então, o objetivo da gente é ver o que acontece à medida que a gente aumenta a frequência dessa força externa e ela se aproxima, então, da frequência natural do meu sistema. Então, aqui o meu sistema está oscilando, tá certo? Nota que essa força externa, ela está aqui com uma periodicidade que não tem nada a ver, a princípio, com a periodicidade da oscilação natural da mola. E a gente vai aumentando essa frequência, tá certo? Esse pino aqui está fazendo mais oscilações por segundo. Então, nota, a gente está chegando perto, tá certo? Da região de ressonância. Quando a gente chegar ali perto de 3,3, talvez, alguma coisa assim,
Olha só, gente, como que a amplitude da oscilação muda. Nota que a amplitude da força é a mesma, tá vendo? É uma força de amplitude pequena, mas a oscilação do meu sistema, a amplitude da oscilação fica enorme. E não é um fato que a gente está aumentando a frequência. Nota o que acontece quando a gente aumenta ainda mais a frequência. Esse fenômeno de ressonância deixa de valer e a gente tem de novo umas oscilações desse corpo com amplitude menor, tá certo? Então, a gente tem aqui 5, tá certo? A gente volta a ter oscilações com pequena amplitude. Mas, novamente, se a gente encontra a ressonância, tá certo? Se esse nosso pino vibra com a mesma frequência natural da mola, olha o que acontece, né? A gente tem esse fenômeno que é super legal, super bonito. Tem aplicações diversas. Até, sei lá, detectores de ondas gravitacionais podem funcionar através de ressonância. Bom, então, só para dar um exemplo, tá certo? Bem conhecido também, em que isso acontece na natureza, que todo mundo sabe, já ouviu falar, né? É quando a gente quebra, por exemplo, um copo, estilhaça um copo com som. Então, o nosso copo, como tudo na natureza, tá certo? Tem uma frequência característica de oscilação. E quando a gente emite, tá certo? O som que faz o copo vibrar, então, excita esse copo na frequência característica de vibração, é quando a gente pode ter, então, esse fenômeno de ressonância e esses efeitos dramáticos. Então, eu espero ter convencido vocês, né, ao longo dessas aulas, que oscilações é um tema super interessante, com muitas aplicações em diversas áreas. E aqui o que a gente fez foi realmente dar só um panorama geral, inicial, e vocês vão ter oportunidade de se aprofundar nisso mais para frente. É isso aí, gente. Obrigada.